Boa noite, pessoal. Estamos em comunhão mais uma noite para a gente poder realizar o primeiro estudo do ano. Então, acho que não teria uma melhor forma para a gente começar o ano do que estudando a Palavra de Deus, né? E que a gente possa, no decorrer do ano, seguir, porque a gente sabe que a nossa fé só vai aumentar ao ouvir e ouvir da Palavra, como a própria Palavra nos diz, né? Que a nossa fé aumenta com o ouvir e ouvir da Palavra de Deus. Então, hoje estamos entrando na parte final de Mateus, estamos já no penúltimo capítulo. Hoje vamos fazer o capítulo 27, certo? E o capítulo 27 são 66 versículos, então, como de costume, a gente, quando é muito extenso, a gente separa em duas partes, para não ficar um estudo muito maçante, né? Então, hoje, o nosso estudo do capítulo 27 vai ser do 1 ao 31. Então, se alguém já estiver conectado, eu peço que dê só um joinha aí para ver se está chegando o áudio legal, para que a gente possa começar o nosso estudo. Então, como eu disse, Mateus capítulo 27. Tá ok? Então, está chegando o áudio. Então, eu saúdo vocês com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus e com a comunhão do Espírito Santo. Certo? Convido vocês a gente fazer uma oração para que a gente possa iniciar o nosso estudo, mais uma sexta-feira, e que a gente venha pedir direção do Espírito Santo para que a gente venha absorver a palavra, botar em prática e também poder dividir. Amém? Oramos. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso conselheiro, te agradecemos por mais esse momento de comunhão, de estar estudando a tua santa palavra. Te agradecemos, Senhor, porque você tem nos ajudado, você tem dado a oportunidade de podermos também ainda meditar livremente na tua palavra. Agradeço pela vida de cada amigo, de cada irmão que tem participado das reuniões. Também te agradecemos, Senhor, pelo teu Santo Espírito, que é quem nos ajuda, quem intercede por nós. Então, nesse momento, viemos te pedir humildemente que esse humilde estudo da tua Sagrada Escritura venha fazer morada no nosso coração, que a gente possa também estar praticando esse aprendizado e também dividindo com os nossos irmãos. Te agradecemos pelo ano que passou, porque até aqui o Senhor vem nos sustentado, e que esse ano também a gente possa estar fortalecido na tua palavra e que você venha nos fazer instrumento para poder falar do teu amor, poder falar da tua graça, que você venha usar nossas vidas para que a gente possa falar do teu santo nome, Senhor. Então, a partir desse momento, você interceda por nós no nosso estudo e dê direção a essa humilde explanação da tua palavra. Amém. Então, como eu disse, pessoal, nosso estudo de Mateus 27 então vai ser feito em duas partes, tá? Hoje a gente vai abordar essa primeira parte do 1 ao 31, que são ali os acontecimentos que antecedem a crucificação de Jesus, certo? Versículo 1 e 2, a gente vai ver Jesus sendo entregue a Pilatos. Do versículo 3 ao 10, ali o remorso, né, e a morte de Judas. Do 11 ao 14 é o julgamento de Jesus diante de Pilatos, né? E a quarta e última parte é Jesus, a condenação, né? Jesus sendo condenado à morte, que vai ser do versículo 15 ao 31. E se Deus permitir, semana que vem a gente faz, como de praxe, a segunda parte, para que a gente depois possa entrar já no último capítulo, né? A gente sabe que Mateus são 28 capítulos, então hoje a gente entra no penúltimo capítulo do livro de Mateus. Então já faz aí um pouco mais de 1 ano e meio que a gente vem estudado versículo por versículo, né? E que a gente vem também estudando
Gênesis paralelamente. Então eu convido vocês a abrir suas Bíblias, tá? E então a gente vai ler o primeiro e segundo versículo. Amém? Que é Jesus sendo entregue a Pilatos. A Santa Palavra de Deus nos diz assim: de manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então o amarraram, o levaram e entregaram a Pilatos, o governador romano. Então a gente viu só esses dois primeiros versículos porque está separado aqui. Depois, no versículo 11, a gente retorna ao mesmo acontecimento. Mas Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, aqui depois colocou essa segunda parte, que é a morte de Judas. Então a gente vai meditar em cima desses dois versículos aqui, tá? Então a gente analisa aqui, dentro do contexto anterior, do capítulo 26, aqui nesse momento os líderes religiosos armaram ali um plano para que viesse condenar Jesus, né? Só que aquele plano que eles tinham não era o suficiente para que os romanos viessem condenar Jesus, né? Então eles precisavam convencer o governador, né, para que viesse decretar essa sentença de morte. Então eles não tinham autoridade suficiente. Os judeus não tinham autoridade para decretar uma pena de morte. Então eles tinham que convencer Pilatos para que decretasse essa pena de morte, né? Porque a gente sabe que Israel ali, aquela região era governada pelos romanos, né? Dominada por eles. Então, como a gente viu, a primeira acusação que eles fizeram contra Jesus foi de blasfêmia, né? Porque Jesus afirmou que era o Filho de Deus. Então, eles acusaram, a primeira acusação que eles tiveram contra Jesus foi de blasfêmia. Só que essa acusação de blasfêmia, para os judeus, seria uma acusação cabível para um processo, certo? Mas para os romanos, não. Então, eles tinham que convencer o juiz, né, com alguma coisa mais... com um fato que viesse realmente ter, para os olhos romanos, uma visão de realmente uma condenação à morte, né? Porque a gente sabe que uma condenação de morte não era... teria que ter um caso bem grave, né? Então, nesse momento, os judeus elaboraram um outro plano, né? Na realidade, eles fizeram ali um plano de uma acusação política, porque se tratando da parte religiosa, não teria um embasamento, né? Não seria suficiente para uma condenação, como eu disse. Então eles fizeram uma acusação política, né? Que apontava Jesus como um rebelde político, né? E essa acusação foi formada a partir do momento que Jesus afirmou ser o rei dos judeus, certo? Então, portanto, representava-se uma ameaça para César, que era, né, era o rei, né, de Roma. Então, esse fato foi elaborado como uma acusação política e não religiosa. Essa acusação, então, era de rebelde político. Jesus estava sendo acusado de rebeldia política, né? E também o fato de Jesus ser entregue a Pilatos, né? Pilatos era um gentil, né? Não era um judeu. Então, o povo judeu se retratava com as pessoas que não eram judeus, né? Eles eram gentios. Então, Jesus, lá no capítulo 20 do mesmo evangelho, no versículo 19, quando Jesus fez as suas predições, Jesus já vinha avisando os seus discípulos, né, que ele seria entregue, que ele seria morto, crucificado e ressuscitaria no terceiro dia. Então ele já vinha preparando os discípulos, né. Lá no capítulo 20, versículo 19, Jesus tinha dito que ele seria entregue, né, ele seria entregue para os gentios, ser condenado pelos gentios, né. Então vocês vão ver se cumprindo essa predição de Jesus
lá do versículo 19 do capítulo 20, tá? Então, se você tem sua caneta aí também, você vai anotando para você meditar depois. Então, capítulo 20 de Mateus, versículo 19, você vai ver a predição de Jesus se cumprindo. Agora, né, ele sendo entregue para Pilatos, que era um gentio. Agora, a segunda parte, a gente vai do versículo 3 ao 10, que é o remorso, né, e a morte de Judas, o seu suicídio, né. Então, a palavra de Deus nos diz assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, pois traí um homem inocente. Que importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Os principais sacerdotes juntaram as moedas e disseram: não seria certo colocar esse dinheiro no tesouro do templo, pois é dinheiro manchado de sangue. Então resolveram comprar o campo do olheiro, e transformá-lo num cemitério para estrangeiros. Por isso, até hoje, ele se chama Campo de Sangue, cumprindo-se assim a profecia de Jeremias que diz: tomaram as 30 peças de prata, preço pelo qual foi avaliado pelo povo de Israel, e compraram o campo do olheiro, conforme o Senhor ordenou. Amém? Então, aqui a gente vai ter uma lição bem legal aqui nessa parte. A gente vai aprender aqui, né? Como o que a gente vai conseguir tirar um proveito aqui desse. A gente sabe que a palavra sempre vai trazer uma edificação, vai trazer um aprendizado, né? Então aqui a gente vai avaliar o sentimento de remorso, né? Que a gente vê que Judas ali, aqui a palavra fala que ele sentiu remorso, né? A gente analisando o texto original em grego, esse remorso, né, não é o mesmo que um arrependimento, certo? O texto original em grego, remorso, seria a palavra metalomenai, né, que significa esse sentimento de pesar, né, de remorso. E a palavra arrependimento no grego seria metanoia, que significa uma mudança de coração. Então eu sei que pra gente, né, que aceita Cristo e que realmente quer viver uma vida segundo a palavra, a gente tem que realmente também fazer essa metanoia na vida da gente, né? A gente tem que ter essa mudança no coração. Não adianta a gente só mudar por fora, né? Não adianta a gente só mudar dizendo, não, agora eu sigo a Cristo, agora eu tenho uma outra vida. Mas sim, a gente tem que ter essa mudança, essa metanoia tem que ser feita de dentro para fora, certo? A gente tem que se arrepender realmente das coisas erradas, né? E então começar a viver essa vida nova com Cristo, para que a gente possa realmente ser digno, né? De dizer que somos seguidores do Cristo, certo? Aí aqui a gente separou também uma aplicaçãozinha para dividir com vocês. Porque a gente vê que muito dos planos que a gente coloca em prática, né, eles não podem ser revertidos. Muitas coisas que a gente faz, a gente não vai conseguir reverter, certo? Então, sempre melhor a gente pensar nas possíveis consequências antes de tomar a iniciativa, né? Para que a fim de mais tarde a gente não venha se arrepender e não venha pecar, não, perdão, que a gente não venha pecar e se arrepender, né? Então, desse modo, a gente aprende que não basta um remorso ou um pesar, como Judas teve, né? Mas sim uma mudança de coração, né? Uma mudança de hábito, hábitos que vão acabar nos afastando de Deus, né? Esses hábitos que vão nos levar ao pecado, né?
Então que a gente realmente possa estar pensando, né? Pedindo que o Espírito Santo, porque a gente sabe que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos fortalece, né? Não existe uma vida cristã sem o auxílio do Espírito Santo. Então que a gente possa estar cada vez mais pedindo para o nosso amigo, né? Para Deus, né? Porque a gente sabe que aqui na Terra hoje conosco a presença de Deus é através do seu Santo Espírito, que é nos dado, né? Sem medida. Então que a gente peça ajuda para o Espírito Santo, que a gente possa avaliar os nossos planos, avaliar os nossos atos, até as próprias palavras que a gente profere, né? Para que a gente não venha tomar essas iniciativas erradas, né? E que a gente não venha pecar e também entristecer o Espírito Santo. Então que a gente possa estar realmente tendo essa metanoia, essa mudança de hábito dentro do nosso coração, para que a gente possa seguir a Cristo de uma forma simples, né? E pura. Amém? Então nesse momento a gente consegue aprender que o remorso, né? Que o sentimento de remorso, de pesar não vai ser suficiente. Tem que ter essa metanoia, essa mudança no nosso coração. Amém. Também a gente vê os relatos, né, da morte de Judas. A gente vê que aqui, contado no Evangelho de Mateus, ele tem alguma diferença dos relatos contados no livro de Atos, certo? Se vocês quiserem, anotem Atos, capítulo 1, versículo 18 e 19. Então, a gente vê aqui que os relatos têm algumas diferencinhas, certo? Mas nada que se contradizem, né? A gente vê que os dois relatos são compatíveis quando a gente leva em conta, né, que Atos descreve os efeitos, né, das ações registradas em Mateus, certo? Tem algumas coisas ali que fala, né, que possa parecer diferente, mas a gente sabe que a palavra não se contradiz. Então a gente tem que ter um discernimento, né, para poder meditar e entender que mesmo ela sendo contada diferente, porque Atos foi escrito por Lucas, né, Mateus foi uma testemunha ocular. Mateus viveu com Jesus no tempo, né, era Levi, né, chamado Levi. Então Mateus foi uma testemunha ocular. Lucas não andou com Jesus, mas porém Lucas relata em Atos, né, descreve os efeitos das ações, né, registradas aqui em Mateus, certo? E também a gente vê aqui que fala: cumpriu-se a profecia de Jeremias. Né? A própria palavra que nos fala no versículo 9, cumpriu-se assim a profecia de Jeremias. Né? Então a gente vê que a maior parte dessas palavras aqui citadas na profecia no capítulo 9 aqui, versículo 9, perdão, a maior parte dessa citação ela não está diretamente no capítulo no livro de Jeremias, certo? Mas sim são uma parte da profecia do profeta Zacarias, certo? E ela está no capítulo 11, versículo 12 e 13, né? De Zacarias. Mas o conteúdo, na realidade, ele está intimamente relacionado com Jeremias, como é citado aqui por Mateus, certo? Que é uma profecia do julgamento para o derramamento de sangue inocente. Então, o contexto é em Jeremias, né, que é um livro mais antigo, o profeta mais antigo, mas as palavras estão na citação do profeta Zacarias. Então, a gente vai ver também ligado esses dois livros aqui, né? Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13, com o conteúdo, né, dito em Jeremias, tá? Jeremias 19, do versículo 1 ao 3. Então a gente vê que era aquela profecia que Jeremias estava falando sobre o derramamento de sangue inocente, certo? E também a gente vê Mateus revelando, né, nas ações de Judas e dos sacerdotes, o cumprimento do julgamento das profecias de Zacarias. Ele relata
essas ações aqui, propriamente de Judas, né, como sendo o traidor, e também dos próprios líderes religiosos ali, sendo os que estavam realmente cumprindo, né, levando Jesus à morte. Que a gente sabe que na realidade quem matou Jesus, né, não foi os romanos, mas sim o seu próprio povo, né, os judeus. Então a gente vê essa revelação de Mateus, né, diretamente com o livro, como eu falei, de Zacarias e Jeremias, né. E também na medida em que a traição de Judas, né, representa a traição do bom pastor pela nação de Israel. Essa traição, ela expressa o máximo padrão de apostasia, principalmente do povo judeu, né? Que a apostasia quer dizer o abandono da fé, né? E da afirmação soberana de Deus. E a gente que também meditou capítulo 24 e 25, quando Jesus falou para nós como seria a sua vinda, agora que a gente está esperando, né, cada vez mais. E ele falou que também a apostasia seria um grande sinal, né? E hoje em dia a gente vê muito isso também, né? O pessoal abandonando a fé, principalmente na Europa, que era países que tinham uma forte ligação com a palavra, né, com o Evangelho. A gente vê o continente europeu, uma grande maioria, a apostasia tomando conta, né? Ninguém mais quer saber da palavra, ninguém mais quer saber de Deus, de Jesus. Então o pessoal está realmente mais voltado para o dinheiro, né? Os bens materiais. O pessoal está preocupado com o hoje, né? Na aparência, né? O pessoal não está preocupado com o amanhã, porque quando realmente Jesus voltar, ou se a gente ir, né? É que a gente vai prestar conta do que a gente realmente está fazendo, né? Então essa apostasia também, esse ápice, né, essa expressão máxima dessa apostasia, representada aqui do bom pastor, a traição, né, do povo da nação de Israel ao bom pastor que era Cristo, né? Então também a gente vê que era o padrão máximo do abandono da fé, da rejeição da afirmação da soberania de Deus. Amém? Então vamos para a terceira parte, que nos fala sobre o julgamento de Jesus diante de Pilatos, certo? Então é como se a gente tivesse lido o 1 e o 2 e voltado para essa parte aqui, tá? Então a gente vai meditar do versículo 11 ao 14, né? O julgamento de Jesus diante de Pilatos, que nos diz assim: agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu Jesus: é como você diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. E então Pilatos perguntou: você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas para a surpresa do governador, Jesus nada disse. Então a gente primeiro vendo ali a resposta de Jesus, né? Quando Pilatos perguntou para ele: você realmente é o rei dos judeus? Ele dá aquela expressão: é você que diz. A gente já viu no capítulo passado Jesus respondendo a mesma coisa. Então quando ele usa essa expressão, você que diz, ele responde deixando a responsabilidade com quem fez a pergunta, né? Era um jeito de jogar a responsabilidade para quem estava perguntando. Como se dissesse: então, se tu está dizendo, é isso, né? Você que está falando. Então era uma afirmação jogando a responsabilidade para quem perguntava, né? A gente vê também que o julgamento romano inclui uma audiência inicial perante Pilatos, né? Que é essa primeira audiência agora que a gente está vendo, do versículo 11 ao 14. A segunda seria diante de Herodes Antipas, né? Que a gente vê relatada só no Evangelho de Lucas. Então Lucas 27, do versículo 7, Lucas 23, do versículo 7 ao 12.
certo? A gente vai ver a segunda instância, né? E a terceira, novamente, perante Pilatos, que a gente vai ver seguido agora, no 15 ao 26. Então, seriam 3 audiências. A primeira, essa agora que a gente viu, do 11 ao 14. Uma segunda, quando Pilatos manda Jesus lá para Herodes Antipas, que era quem governava aquela região, né? E estava em Jerusalém. E depois a gente vê Herodes mandando de volta o Cristo para Pilatos. Então foram as três audiências, tá? Duas relatadas diretamente aqui em Mateus e a segunda, né, que é relatada no Evangelho de Lucas, capítulo 23, do 7 ao 12. Então a gente vê três audiências, né, as três audiências de Cristo, duas relatadas em Mateus e uma relatada em Lucas. Certo? A gente vê também essa falsa acusação dos líderes religiosos, né, mostrando Jesus como um rebelde político. Né? Então, ela contrasta, na realidade, né, com a mais verdadeira das verdades. Né? Porque a realeza de Jesus, ela é autêntica. Né? Jesus realmente é o rei. Né? E deste modo, Cristo é condenado por não negar a verdade. Então, a gente vê um contraste aqui das verdades, né? Ele está sendo condenado por uma coisa que ele está sendo condenado por falar a verdade. Claro que nesse momento ele ficou calado, né? Mas por ele está sendo acusado, né, de uma rebelde político, né, por se mostrar o rei dos judeus, que na realidade ele é o rei soberano, né? Não só dos judeus, mas o nosso também. E também a gente vê admiração, né? Pilatos ficando admirado ali por Jesus não preocupar-se em se defender, né? E também o governador romano percebe a evidente conspiração para manter aquela conspiração dos líderes religiosos. Ele percebe que na realidade era uma conspiração, era um plano que não tinha realmente acusações verídicas, verdadeiras, né, para que Jesus fosse condenado. Então ele percebeu que era uma conspiração. Por isso ele tenta de alguns modos se tirar dessa responsabilidade, né? Mas ele era o responsável, né? Ele era o juiz ali. E aí então, para manter a paz entre Roma e os judeus ali, naquele momento, ele se recusou na realidade de defender Jesus, porque ele teria autoridade de vamos dizer assim, confrontar ali os líderes religiosos e dizer, não, vocês não podem condenar esse homem porque você não tem acusação. Ele realmente viu que era um plano para acusar Jesus. Era uma conspiração, né? E nesse momento ele teria o poder de interferir, de defender Jesus, mas entre manter a paz entre Roma e os judeus, ele preferiu não defender, certo? E também a gente vê ali quando fala que Jesus se manteve em silêncio, né? Ele também significa mais uma vez a gente vê o Antigo Testamento, né? Em especial Isaías, né? Que era profeta messiânico, foi o profeta que mais falou sobre Jesus. Ele falou com detalhes de tudo, né? Do nascimento, da sua vida, da sua morte, de como seria, né? E nesse momento também a gente vê esse cumprimento, né? Do silêncio de Jesus, que está lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, que nos fala sobre esse silêncio, certo? Aí eu vou convidar vocês a gente ler essa passagem de Isaías, tá? Capítulo 53, versículo 7. Isaías 53. A gente vai ver mais uma vez, né, o Antigo Testamento se cumprindo no Novo.
Então ele falava assim, ó: ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Então a gente vê aqui o profeta Isaías relatando, ali vamos dizer que 600 anos, mais ou menos 600 e poucos anos, pode ser que eu esteja enganado, 450, acho que 600, né? Antes, já o profeta Isaías detalhando, né, como seria desde o nascimento de Cristo, né, a sua crucificação. Então aqui mais uma vez a gente vê a citação do Antigo Testamento, né, no Evangelho de Mateus. E a gente vê que o Evangelho de Mateus é recheado, né, de citações do Antigo Testamento. A gente sabe que Mateus escreveu diretamente para os judeus, então ele apontou realmente, ele mostrou que o Antigo Testamento apontava para Cristo. Então que a gente consiga entender isso também, que toda a palavra de Deus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, todo aponta para Cristo. E o Cristo é o centro, assim como deve ser o centro da nossa vida também. Ele também, aqui no Evangelho de Mateus, ele é mostrado com um grande detalhe, todo o Antigo Testamento sendo mostrado a vida de Cristo, as evidências dos profetas, né, de que Cristo realmente era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Né? Agora vamos para a quarta e última parte, que é a condenação, né? Jesus é condenado à morte. Tá? Que está do versículo 15 ao 31. Versículo 15 nos diz assim: a cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador liberar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbado. Enquanto isso, os principais sacerdotes e líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então, o governador perguntou outra vez: qual dos dois vocês querem que eu solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus, chamado Cristo? Crucifiquem-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o. Pilatos viu que nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo gritou em resposta: que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então aqui a gente vai analisar primeiramente Barrabás, né? A gente vê aqui que como falou a escritura, né, era costume, né, soltar um preso ali para ter uma cordialidade, para se mostrar amigo do povo judeu. Eles faziam soltavam esse preso, né? Então aqui em questão a gente vai falar sobre Barrabás, certo? Então Barrabás, ele tinha sido preso, né, por fazer parte de uma rebelião contra o governo romano. Ele sim, né?
embora inimigo de Roma, ele era considerado um herói para os judeus, certo? Então ele estava sendo, ele tinha sido preso por fazer parte de uma rebelião, realmente uma rebelião contra o governo romano, né? Ironicamente, ele era culpado pelo mesmo crime que estava acusando Jesus. Rebelde político, né? Vocês lembram que a gente leu no início ali? Jesus estava sendo acusado de rebeldia, né, política, por realmente afirmar que era o Filho de Deus, que era o rei dos judeus, né? Mas na prática ali, o rebelde político era o Barrabás, certo? Então a gente vê ironicamente ele sendo culpado pelo mesmo crime que tinham acusado Jesus. Insurreição, é falado insurreição também na palavra. A gente sabe que insurreição, né, significa esse ato de rebeldia, rebeldia política, né? E também mais uma ironia aqui, né? O nome de Barrabás significava filho do pai, né? Exatamente a condição de Jesus em relação a Deus. Então a gente vê Barrabás sendo acusado, Jesus sendo acusado do crime que Barrabás realmente tinha praticado, certo? E a gente vê o nome de Barrabás significava filho do pai, né? E que realmente o único filho do pai ali nesse momento era Jesus. Também ele tinha sido condenado pelos líderes religiosos porque ele realmente afirmou que era filho de Deus. Então a gente vê ironicamente aqui o nome de Barrabás e o crime, né, que Jesus estava sendo condenado, que era o crime que realmente Barrabás tinha cometido, insurreição, que seria essa rebeldia política, e o nome de Barrabás, filho do pai, que realmente o filho autêntico de Deus, né, sendo realmente verdadeiro Deus também, e era Jesus, né. E agora aqui a gente tem algumas coisas para falar sobre Pilatos, né. Então a gente vê que Pilatos ele provou estar mais preocupado realmente com as conveniências políticas do que agir corretamente. Ele estava mais preocupado em manter aquela cordialidade, aquela paz ali com os judeus, do que realmente agir como um verdadeiro governador, como um verdadeiro juiz naquele caso, né? Ele estava mais preocupado com conveniências políticas do que agir corretamente, né? Para um líder, né, do qual se esperava justiça, ele teve várias oportunidades, né, de tomar a decisão certa e não tomou, né? Sua consciência dizia que Jesus era inocente. A gente vê que até a sua própria esposa, né, tinha pedido para que ele não viesse, né? Então a gente vê que a consciência dele dizia que Jesus era inocente. A esposa dele tinha pedido para que não condenasse Jesus, né? Porque Jesus era justo. A lei de Roma, na realidade, assegurava também que Jesus não fosse condenado porque ele era inocente, né? A lei de Roma assegurava que o inocente não deveria ser condenado à morte. Na realidade, ele não tinha uma razão verdadeira para condenar Jesus, né? Mas ele temeu a multidão, temeu uma rebelião, temeu na realidade, ter problemas, né, com os judeus ali. E aí então ele tinha o poder de defender, interferir, mas ele temeu ali a multidão, temeu fazer a verdade. Na realidade, ele não fez a verdade por conveniências políticas, né? E também outra coisa que a gente vê, a mesma multidão ali que tinha aclamado Jesus no domingo, né, a gente voltando na semana, assim, quando Jesus entrou em Jerusalém, no domingo, a mesma multidão que tinha gritado Hosana ao Filho de Deus, né, aclamando Jesus realmente como o rei dos judeus, no domingo, foi a mesma multidão que condenou e gritou que seja crucificado na sexta. Então a gente vê que de domingo até a sexta multidão, o povo realmente mudou de ideia
E aquele que tinha sido aclamado por eles como verdadeiro rei, né? Hosana, gritavam a Cristo, né? Como propriamente aquela passagem de Salmos que fala. Agora no domingo, ele foi a mesma multidão que gritou para condenar e crucificar Jesus, né? A gente vê também ali Pilatos deixando que a multidão tomasse aquela decisão, né, de crucificar Jesus. Ali né, ele falou para a multidão falou que era para condenar Jesus, e aí ele vai e lava as mãos, né, como se, né, querendo tirar a culpa dele, né, mas na realidade ele também teve aquela culpa porque ele era o responsável por realmente julgar, porque ele teria motivos realmente para não crucificar Jesus, certo? Mas a gente sabe que o plano de Deus é soberano e ele sempre vai se cumprir. A palavra de Deus é soberana e ela sempre vai se cumprir sempre nas nossas vidas. E desse modo também foi. Então ele tenta ali lavar as mãos para tirar um pouco da culpa dele ali, né? Então a gente vendo numa aplicação aqui para nós, certo? Essa atitude de lavar as mãos, né? Tal atitude diante de uma situação difícil, ela não nos isenta da responsabilidade nem da culpa, né? De errar ou de concordar com o erro. Então uma atitude errada, né? Numa situação difícil, essa situação de Pilatos lavando as mãos querendo tirar a sua culpa, né? A gente vê que ela não isenta, né? Da responsabilidade nem da culpa de errar ou de concordar com o erro. Apenas ela dá uma falsa sensação de paz para ele ali, né? E também para nós, a gente está fazendo uma aplicação, atitudes, né? Difíceis, né? Não vão isentar a nossa responsabilidade. Nesse caso, ela vai passar se a gente realmente assumir a culpa ou concordar com o erro. Então vai ser vai nos trazer a mesma consequência, né? Assim ela vai nos trazer só uma falsa sensação de paz. Então, sendo assim, não podemos inventar desculpas, né? A gente tem que realmente assumir as nossas responsabilidades pelas decisões tomadas, tanto de falar quanto de calar. Então que a gente também consiga pegar aqui essa ação, essa atitude aqui que Pilatos teve, para que a gente também não venha cometer o mesmo erro, né? Porque do mesmo modo, quando a gente não fala, a gente também tá pecando também, a gente está também tomando parte da culpa, tomando parte da responsabilidade. Por isso a gente também conversa, às vezes, que nós que aceitamos Jesus, nós que estudamos a palavra, a gente tem a obrigação, o dever de falar de Jesus para as pessoas, certo? Não adianta a gente se alimentar espiritualmente, se alimentar da palavra e não dividir, porque a gente também vai ser culpado, certo? Se um vizinho nosso não ouvir falar de Jesus, ele está do nosso lado, um colega de serviço, então a gente também vai ser responsabilizado, certo? Porque tanto de falar quanto de calar, certo? As responsabilidades vão ser as mesmas, mesmo no modo usando aqui essa aplicação na vida de Pilatos, ele se isentou de defender Jesus, lavou a mão querendo tirar a culpa dele. Então, a gente também amanhã depois podemos ser, do mesmo modo, ser culpados também, né? Porque se Jesus vem, ou se alguém que a gente conhece vai de encontro a Jesus, morre, né? E aí essa pessoa vai dizer, pô, eu não sabia, não tinha visto falar que eu poderia ter uma vida nova, que Jesus realmente me daria uma vida nova. Aí se a gente vai ver, aquele cara morava do lado da minha casa, ou trabalhava comigo, ou era o meu colega de escola, de faculdade. E aí então certamente também a gente vai ser culpado e cobrado do mesmo modo que Pilatos está sendo
culpado e sendo cobrado aqui. Então realmente a gente tem esse dever, essa obrigação de falar de Jesus, a gente tem a obrigação de falar que Jesus vai dar uma vida nova pra gente, que a gente só vai chegar a Deus através de Jesus. A gente tem esse dever, essa obrigação de falar, porque senão a gente vai estar sendo um Pilatos aqui também. Então que a gente aprenda também com essa lição de Pilatos, né? Aqui a gente vê depois o povo, né, colocando sobre si mesmo a responsabilidade pela crucificação. Quando Pilatos fala, então vocês serão cobrados por essa morte, né? E o povo realmente chama para si essa responsabilidade e diz que seria sobre eles, né? E sobre os seus filhos. Mas a gente vê que as gerações futuras não devem ser taxadas taxadas de responsáveis pelos pecados dos seus antepassados, certo? Então a gente vê no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 29 e 30, nos fala isso, né? Que os nossos filhos não serão culpados pelos nossos erros, certo? A gente tem sim a obrigação de falar também, de instruir os nossos filhos para andar no caminho do Senhor. Nós sim vamos ser cobrados pelos erros dos nossos filhos, porque a gente tem a obrigação de mostrar o caminho a seguir, né? Instrui um menino no caminho que ele deve seguir, que quando ele for velho, ele não vai se desviar, né? Isso a palavra de Deus nos diz lá em Provérbios, né? E aqui também o profeta Jeremias, no capítulo 31 do seu livro, versículo 29 e 30, afirma isso. Por que eu digo isso para vocês? Porque essa parte aqui, esse versículo, ele é usado às vezes de um modo errado, certo? Porque muitos afirmavam ali que, usando esse versículo para justificar ali a perseguição dos judeus, né, as mortes em massa que os judeus sofreram, então pegavam sem um contexto esse versículo e falavam, naquela hora de crucificar Jesus, eles disseram que o sangue seria cobrado também sobre seus filhos. Na realidade, a palavra não diz isso para nós, certo? Por isso é importante também a gente sempre estudar o contexto, porque um texto fora de contexto se torna pretexto. Então a gente tem que realmente estudar, ver o que vem falando antes, o que vem falando depois, para que a gente não pegue um versículo isolado para formar uma teoria ou querer realmente querer poder se beneficiar, né, de alguma coisa usando um texto fora de contexto. Então também a gente vê que esse versículo aqui, ele foi usado muitas vezes, né, fora de contexto, alegando que a perseguição dos judeus, alegando na realidade um preconceito também contra os judeus, usando esse versículo aqui, nessa parte de que quando eles pegam, né, na realidade, essa responsabilidade sobre eles, sobre os filhos deles. Mas a palavra nos diz que não. Jeremias, capítulo 31, versículo 29 e 30, nos mostra que as gerações futuras não devem ser taxadas de responsáveis pelos pecados dos seus antepassados. Certo? Na parte final aqui a gente vê, né, as zombarias e as humilhações que Jesus sofreu, né? Elas foram na realidade muito terríveis e cruéis, né? A gente vê que aquele que foi vestido, né, e aclamado como rei, na realidade ele era verdadeiramente o rei crucificado, né? A gente vê ali a palavra falando que ele tinha sido, aqui em especial, que fala que eles né, na realidade zombaram de Jesus, né? Eu parei no versículo 27, eu vou ler essa parte final, que vai falar sobre, né, os soldados zombando, né, de Jesus, e também sobre as humilhações, certo?
está do versículo 27 ao 31, aí sim a gente vai encerrar, certo? Que fala que alguns soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: Salve o Rei dos Judeus! Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e vestiram novamente com suas roupas, e então levaram para ser crucificado. E aí sim que volta aqui nessa parte que eu falei, né, que foi realmente... foram sofridas e terríveis ali, né, o açoitamento também, né. E agora eu vou convidar vocês a abrir para a gente meditar mais a fundo aqui nessa parte tão sofrida, né, de Jesus. Não só a parte mais cruel que foi a parte carnal ali de ser chicoteado, de ser pisado, né, mas também a humilhação, né, e a zombaria sofrida por ele. Ali eles forjando, né, botando um manto vermelho, botando um canicinho na mão dele como se fosse um representando o cetro. Na realidade, aquele ali que estava sendo... estavam fazendo ali como um teatro, na realidade, né. Por isso que Jesus, quando estava na cruz, disse também, né, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Porque ali estavam realmente vestindo o rei, que ele realmente era o rei, e é o nosso rei soberano, né. Estava sendo crucificado nesse momento. E aí então convido vocês a pegar o livro de Isaías, capítulo 50. Isaías, capítulo 50, versículo 6. O profeta Isaías, como eu disse, era considerado o profeta messiânico, porque ele falou de Jesus de uma forma muito detalhista. Ele falou dos detalhes, né? Certamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu e já vinha, né, mostrando para o povo de Israel que o Cristo viria, para o povo ficar realmente atento aos sinais, né? Da mesma forma, hoje a gente vê o próprio Jesus, o Novo Testamento também nos mostrando os sinais que estão antecedendo a chegada de Jesus e cada vez está mais perto, né? E naquele tempo o profeta Isaías também alertou os judeus de que o Cristo viria e eles não acreditaram. Do mesmo modo, hoje a palavra nos alerta e nos diz: Jesus está voltando. Então que a gente possa realmente ter um arrependimento, uma mudança do nosso coração, que a gente venha realmente nos entregar nossa vida para Jesus, né? A gente realmente viver um evangelho verdadeiro, para que quando o nosso Cristo voltar, a gente possa ser levado junto a Ele, poder estar ceando junto com Jesus, e poder ser chamado de Filho de Deus, através da vida de Cristo também, né? Que a gente tem essa paternidade com Deus através de Cristo. Então, capítulo 50 do livro de Isaías, versículo 6, nos fala sobre essa parte de quando Jesus estava sendo humilhado ali, né? Sofrendo as zombarias e humilhações. Então, capítulo 50, versículo 6 de Isaías nos diz assim: Ofereci as costas aos que me batiam, e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim, e em mim cuspiam. E também convido vocês a abrir o livro de Salmos. Salmos 69. Salmos 69, versículo 20. Também nos fala sobre essa parte sofrida. A gente vê também que o Salmo todo aponta para Cristo, né? Como eu falei, todo o Antigo Testamento. E a propósito, né, a gente está aqui falando,
Hoje, nosso plano, o ano passado a gente fez um plano anual de leitura pelo WhatsApp e a gente leu todo o Novo Testamento, né? Nosso plano era 5 minutos, 5 dias da semana, lendo um capítulo por dia. A gente completou o ano ontem, né? A gente conseguiu ler todo o Novo Testamento. Então a gente está usando, né, o WhatsApp também como um jeito de meditar na Palavra de Deus. Hoje a gente está começando um novo plano de leitura que será através da leitura dos Salmos. Então você que está assistindo aí, se tiver também a vontade de estar somando com a gente nessa leitura, nesse devocional, que vai ser 6 dias da semana, a gente vai meditar um salmo por dia. Um dia um salmo e no outro dia um estudo do salmo, para a gente poder também ler durante o ano, né, e fazer uma meditação profunda nos salmos através do nosso plano de leitura. Você que tem vontade, você depois deixa seu número aí, ou quiser deixar no privado, a gente adiciona o plano e você pode participar com a gente e fazer a leitura anual com a gente dos salmos. Vou deixar o link ali. Certo? A gente vai deixar depois nos comentários o link do grupo. Aí você pode participar com a gente, se você quiser. Certo? A gente vai fazer a meditação do ano em cima do livro de Salmos. Então, nesse momento, Salmo 69, versículo 20. Nos falando assim. 69, 20. Aqui. Os insultos deles me partiram o coração. Estou desesperado. Se ao menos alguém tivesse piedade de mim, quem dera viesse me consolar. Então aqui também a gente vê diretamente, né, falando sobre os insultos também que Jesus sofreu, a humilhação, né? Para finalizar, a gente trouxe uma aplicação aqui, certo? Que nos diz que muitas vezes, né, as pessoas zombam dos cristãos, né, por causa da nossa fé. Mas esquece que eles encontraram coragem no fato, a gente encontra coragem, né, no fato do nosso próprio Senhor ter sofrido a maior humilhação. A nossa força, né, a nossa fé, a gente vê que, a gente meditando, a gente vê o quanto Cristo sofreu e foi humilhado. Por isso cada vez mais a gente ama o nosso Cristo, a gente ama o nosso Jesus. E as pessoas às vezes não entendem, né, e zombam das pessoas que têm essa fé, que amam a Cristo. Né? Mas esquecem que nós encontramos essa coragem, essa força também nesse fato de Jesus ter sofrido a maior humilhação, né, sendo filho de Deus, sendo Deus presente, né, na terra. Então a gente também aprende que um insulto pode ferir nossos sentimentos, né, mas nunca devem deixar que isso interfira em nossa fé. Caso alguém venha zombar, né, zombar da gente por sermos cristãos, por sermos pessoas que de renúncias, né, porque o evangelho é renúncia. A gente acaba deixando coisas terrenas, coisas materiais para juntar tesouros do céu. A nossa vida se torna voltada para o amanhã. A nossa recompensa em seguir Jesus não é aqui na terra. É depois, quando a gente vier morrer, porque a gente sabe que Deus nos fez para ser eterno, né? Então esse tempo que a gente tem aqui na terra é para escolher uma eternidade com Deus, uma eternidade sem Deus. E a gente tem aqui, através da Escritura e através da vida, dos ensinamentos de Jesus, como a gente vai ter essa eternidade com Deus. Então, se amanhã depois a gente venha sofrer perseguições, humilhações, que isso não venha interferir na nossa fé. Tá? Então, eu convido vocês a abrir Mateus mesmo, né? Capítulo 5, versículo 10, para a gente finalizar o nosso estudo. Mateus 5, versículo 10.
Jesus falando das bem-aventuranças, né? Mateus 5:10 nos diz assim, Jesus propriamente nos falou assim, ó, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Então, se tu está sofrendo alguma rejeição, se tu está sofrendo alguma perseguição, alguma humilhação por tu ser cristão, agradece a Deus, porque isso é um dos sinais. A gente seria rejeitado, a gente seria humilhado e perseguido pelo mundo por sermos cristãos. Mas então, se isso também está acontecendo na tua vida, agradece a Deus e segue firme, porque esse é um dos sinais da vida de Cristo na tua vida. Então, que a gente possa estar cada vez mais meditando na palavra, mais em comunhão, nos amando como Cristo mandou a gente nos amar, falar da palavra de Deus, para que a gente possa também ser um semeador, ser um ceifeiro na obra de Deus. Amém? Espero que tenha sido de alguma forma proveitoso, edificante esse humilde estudo na vida de vocês. Eu agora convido vocês a gente fazer uma oração para a gente finalizar nosso estudo e agradecer por esse momento. Semana que vem a gente faz a segunda parte, certo? Que vai ser do versículo 32 ao 66. Se Deus permitir, então sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, a gente finaliza o capítulo 27 de Mateus. Oramos? Senhor Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Teu Santo Espírito que está conosco aqui na terra, a gente te agradece, Senhor, por esse momento de estarmos meditando. Te agradecemos, Senhor, porque hoje ainda temos liberdade de falar da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por um ensinamento que as Tuas palavras nos trouxe. E te pedimos, humildes de coração, te pedimos que esse estudo venha morar realmente em nosso coração, na nossa mente, que a gente possa botar em prática, aprender com o que a palavra nos diz, para que a gente possa realmente ser dignos de dizermos que somos cristãos verdadeiros. Então, que Teu Espírito Santo nos encoraje, nos ajude, nos capacite, para que a gente possa realmente levar a palavra de Deus, levar também o amor de Cristo através de nossas vidas, que a gente possa também ser exemplo para as pessoas que ainda não seguem, que ainda não despertaram para uma vida com Cristo. Então, nesse momento, nos usa, intercede por nós. Eu quero que você venha, esse meu pedido de abençoar, que você venha abençoar cada vez mais, Espírito Santo, a vida das pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, que você possa realmente mover, mexer no coração deles, inquietar, para que essas pessoas também venham seguir a Cristo, que a gente possa realmente estar vivendo uma vida com Jesus. Abençoa, então nos guarda, nos protege, que a gente possa estar também, não só na sexta, mas todo dia meditando, estudando a Tua palavra, para que a gente possa estar realmente fortes, fortificados para a hora ruim e também para a hora boa, para a hora que nosso Cristo voltar ou para a hora que a gente for encontrar o nosso Senhor, que a gente use os ensinamentos da palavra para trilhar um caminho, que a gente sabe que o caminho é Cristo, mas que a gente possa estar realmente nos fortificando através da Tua Santa Palavra, através do amor de Jesus e da comunhão do Teu Santo Espírito. Te agradecemos, Senhor, nos dá um ano repleto na realidade te pedimos repleto da presença do Teu Espírito Santo. O que a gente mais precisa é da presença do Teu Espírito Santo. Isso é o que a gente mais vem ansiar e pedir, é que Teu Santo Espírito venha habitar em nós e que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Então, semana que vem, se Deus permitir, finalizamos o capítulo 27 de Mateus. Amém. Uma boa noite.